trabalhar o capítulo em si, eu gostaria de fazer a leitura do texto que é base para esse capítulo, que é Neemias, capítulo 1. A gente vai ler do 5 ao 10. O bom também é porque quem frequenta a escola dominical já escutou sobre Neemias, já foi pregado aqui sobre Neemias, antes de Romanos, antes de outros livros. A gente já trabalhou Neemias ano passado, comecinho do ano passado, e aí você já tem uma familiaridade. Neemias é muito utilizado com relação ao tema liderança, e quando a gente fala de homens de oração, esses homens de oração precisam da oração para que eles tenham de Deus a orientação correta para liderar sua família, sua igreja e seu contexto imediato, né? A gente está em posição de liderança, queira ou não. Tem muita gente que diz assim: não, mas eu tenho chamado para ser líder, eu não tenho perfil de liderança. Mas o homem criado por Deus, ele necessariamente é um líder. Ele é líder na sua casa, ele é líder na igreja, e ele vai ser líder onde ele estiver, e assim necessitar, e Deus o solicitará isso. No texto de Neemias 1, do 5 ao 10, nos diz o seguinte: eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Então, antes de entrar no texto, vamos orar mais uma vez essa noite. Senhor, nós te damos graças nesta noite de sábado, e aqui reunidos os homens que o Senhor trouxe nessa noite para ouvir esta orientação, que realmente a tua palavra fala no nosso coração. O teu Espírito nos ajude a depreender a mensagem que esse texto nos traz. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nesse livro, o interessante é que cada ponto, cada tópicozinho é relacionado a um versículo do texto. A gente, quando pega assim o texto já andando, muito obrigado. Quando você pega o texto já andando, é óbvio que você olha assim e diz: qual o contexto imediato? O contexto imediato é que Neemias vem a sua presença Anani, que é um dos seus irmãos, e outros homens, e ele pergunta como é que estão aqueles que sobreviveram entre os judeus e os que escaparam do exílio. E eles respondem assim: olha, os restantes que sobreviveram no exílio, eles se encontram na província e estão em grande miséria e humilhação. Essa era a situação. E aí Neemias, ouvindo isso, ele chora e lamenta por alguns dias. E essa expressão por alguns dias me chama muita atenção, porque não dá para a gente ficar chorando e lamentando eternamente. A gente precisa agir. A gente chora e lamenta quando a primeira notícia vem, mas tem que ter alguma ação. E qual a ação mais adequada? Quando você escuta algo que te chama a atenção, que te entristece,
que te deixa realmente assim, sem saber o que fazer, qual seria a saída, depois de eles já terem sofrido e ainda estarem em miséria e humilhação. Então ele ora, ele vai jejuar e vai orar, interceder por aqueles irmãos. E é muito importante esse capítulo que fala sobre os atributos de um intercessor. Às vezes no desespero a gente ora de todo jeito, e eu gosto sempre de dizer essa mesma expressão: nós não estamos orando a qualquer pessoa. É nosso amigo, o Senhor é nosso amigo, é nosso Pai, mas é também o nosso Senhor. Então nós precisamos ter temor diante do Senhor quando nos aproximamos dele em oração. Então os atributos de um intercessor, que é o título do capítulo 1, eu acho que são pontos que são muito importantes para que a gente saiba como interceder da forma correta. A cantora Cassiane fez uma música que ela começa dizendo: Deus não rejeita a oração, que oração é alimento. De fato, uma oração sincera Deus não rejeita. Quando você se coloca de forma contrita na presença dele, quando você se coloca humildemente na presença dele, ele não vai rejeitar a sua oração. Agora, isso não quer dizer que ele responderá positivamente todas as suas orações. Ele escuta, ele acolhe a oração, mas ele vai fazer sempre a vontade dele. Daí a necessidade que quando a gente ore, seja por si mesmo, por outras pessoas, pela igreja, pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa família, que a gente saiba procurar não o próprio interesse, mas procurar a vontade dele. E o primeiro ponto é que o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus. Ou seja, eu não posso orar, eu não posso interceder achando que Deus tem a obrigação de responder a minha oração. Eu preciso reconhecer que Ele é soberano, que a vontade dele é que prevalece e que Ele é governador do mundo, da minha vida, da minha família, do governador do mundo. Então o intercessor é alguém que se aproxima de Deus com um profundo senso de reverência. É o que o reverendo Hernandes Dias Lopes vai colocar nesse capítulo, nesse ponto. Ou seja, o que é um profundo senso de reverência? É que você tire todo mundo de perto de você e ore num local totalmente silencioso? Não, porque senão assim a gente não consegue orar com reverência no culto, porque está cheio de gente em volta. E às vezes pessoas oram em voz alta e você às vezes até mesmo se atrapalha com o que você está orando também, pedindo a Deus. Não, orar com um profundo senso de reverência é você começar aquela oração louvando a Deus por quem Ele é e não pedindo a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Muitas vezes a gente é levado a pensar: eu vou pedir a Deus porque só Ele pode fazer. Isso é uma verdade, mas antes de fazer qualquer pedido a Deus, eu tenho muitos motivos de agradecimento e eu preciso reconhecê-lo como o Deus que Ele é. Então Neemias entende que Deus é o governador do mundo. No versículo 5 a gente vai observar aqui que ele diz: Ah, Senhor, Deus dos céus. Ele começa dizendo quem Deus é: Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja, o versículo 5 é somente Neemias prestando uma reverência a Deus, prestando louvor a Deus. A situação é difícil, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, mas antes de qualquer coisa, ele louvou a Deus. Então ele foca a sua atenção na grandeza de Deus. Deus dos céus, Deus grande e terrível. Antes de pensar na grandeza, na enormidade do seu problema, Deus conhecia o problema? Sim ou não? Sim. Antes que Neemias falasse do problema na sua oração, Deus já conhecia. Lembra do Salmo 139: a palavra nem me chegou à boca, mas o Senhor já conhece toda. Então Ele sabe. Mas nem por isso é invalidada a nossa intercessão. Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir o nosso clamor, e isso de forma
reverente. Então, o intercessor se aproxima de Deus sabendo que Ele é soberano, que Ele é onipotente, diante de quem precisamos nos curvar cheio de temor e reverência. E um intercessor se aproxima de Deus sabendo que não há impossíveis para o Senhor. Por que muitas vezes a gente utiliza a expressão Senhor, se tu puderes? Nós sabemos, não é no sentido de poder, mas é no sentido de possibilidade. Eu sei que Deus tem o poder para fazer qualquer coisa, mas eu tenho que trabalhar com a possibilidade da sua vontade. Então, se o Senhor puder fazer este bem a minha vida, eu te peço que com tua misericórdia faças. Agora, eu sei que o Senhor pode fazer, no sentido de ter o poder para fazer. Se está dentro da tua vontade, eu confio que o Senhor pode. Veja a diferença. Então, eu sei que não há impossíveis para o Senhor, mas nem tudo que eu peço é possível dentro da vontade soberana de Deus. Eu peço uma casa nova, talvez não esteja no plano de Deus. Talvez se eu pedir uma coisa menor, Ele já esteja pronto para me dar, porque é o que eu necessito. A minha casa tem coisas para fazer? Tem, mas é minha casa que Ele já deu. Às vezes a gente pede um presente a Deus, desfazendo o presente que Ele já deu. É aquela velha história, a pessoa compra um carro e bota o adesivo, foi Deus que me deu, presente de Deus, e embaixo tem assim, vende-se. Por quê? Por que eu estou vendendo o presente de Deus? Porque para mim talvez não esteja servindo, porque para mim talvez não tenha sido o que eu queria. Eu pedi ao Senhor um Cruze, um Onix Plus, o Senhor me deu um Palio. Fazer o quê? É a vontade dele. Eu tenho que pedir de acordo com a vontade dele. E o que ele me dá é o quê? É insuficiente? É pouco? Não. O que ele me dá é a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Eu tenho que estar contente com tudo que ele faz. O Daniel diz que o povo conhece a Deus, o povo que conhece a Deus é forte e ativo. Daniel 11:32. Quando Daniel diz que o povo que conhece a Deus é forte e ativo, é porque ele sabe que não há impossíveis para Deus. E sabendo disso, ele ora a Deus para que Deus o conduza mais à frente. É óbvio que quando você está numa situação em que você percebe que todas as pessoas que estão ao seu redor estão em dificuldade, você diz, então é momento de parar, se refazer para depois continuar. Neemias não para. Neemias ora para que Deus possa ter misericórdia e que o seu plano continue avançando. Dificuldades todos nós vamos ter em vários projetos, mas o povo que conhece a Deus é forte, porque sabe que Deus é forte, e é ativo, porque sabe que onde você colocar a planta do seu pé, Deus já está junto com você, porque não tem um pedaço desse planeta Terra que Ele não esteja a proteger, não esteja a conduzir, não esteja a orientar. Então, nesse primeiro ponto, o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus, e isso Neemias faz no versículo 5. O intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Ainda no versículo 5 ele diz que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A gente sabe que se Deus é sempre fiel, independente de nós sermos fiéis, muitas vezes nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Isso é palavra. Mas a gente não pode fazer disso uma realidade na vida da gente, uma constante na vida da gente, de dizer assim, independente se eu for fiel ou não, Deus vai ser fiel, então eu vou ser infiel mesmo, porque Ele não vai mudar. Mas Ele não diz isso para que você permaneça do jeito que está.
Ele diz isso para que você se conserte e busque ser fiel assim como Ele é. Como Ele diz, por exemplo, sede santos porque eu sou santo. Então a gente tem que procurar ser como Ele é, apesar das nossas falhas, apesar de nós mesmos. Então quando Ele fala de ser fiel, nós precisamos ser fiéis. A fidelidade é um atributo também daquele que se coloca nas mãos de Deus. E esse intercessor, ele se firma na fidelidade de Deus, que ele diz: eu vou orar ao Senhor sabendo que Ele é fiel, sabendo que todas as promessas que Ele fez ou já foram cumpridas, ou estão sendo cumpridas, ou serão cumpridas no tempo determinado, mas a palavra dele não falha. Então ele diz: eu estou orando ao Deus que guarda a aliança, o pacto, o combinado e a misericórdia para com aqueles que o amam. Lembre de Romanos 8:28. Sabemos, pois, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito, e que guardam os mandamentos. Ele diz lá em João: aquele que teme os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então vejam como essas duas coisas estão muito próximas: o que ama e o que guarda os mandamentos. Essa deve ser a mesma pessoa. Eu amo a Deus e eu guardo os seus mandamentos, e eu sei que Ele fará o bem a mim, porque eu o amo, porque eu guardo os seus mandamentos e de mim Ele tem misericórdia, e Ele guarda essa aliança que foi feita com o seu povo. Então nós somos o povo de Deus, precisamos sempre lembrar disso. Ele firmou conosco uma aliança eterna de ser o nosso Deus e de nós sermos o seu povo. O nosso pecado invalida essa aliança? Por que não invalida? Porque essa aliança está com base no sacrifício de Cristo. O primeiro Adão não cumpriu os requisitos da aliança, mas o último Adão, sim. Então nós fazemos parte desse pacto, dessa aliança, e nós sabemos que a nossa parte do pacto, de ser povo dele, de obedecer a Ele, de cumprir a lei dele, está em Cristo. E a parte dele nunca foi revogada, e nem nós nos decepcionamos de ele ter deixado de fazer alguma coisa. A parte dele sempre é cumprida, rigorosamente. Ele vela por nós e prometeu estar conosco sempre. Aos seus amados Ele os dá enquanto dormem. Isso é a fidelidade de Deus. O Deus a quem nós oramos, a quem nós levamos as nossas intercessões, que é a oração por outros, Ele firmou conosco essa aliança, e Ele faz por nós, mesmo quando nós nem estamos pensando a respeito daquilo que nós tínhamos pedido. Você faz aquela oração no final de noite, você vai dormir, você espera que o dia seguinte seja diferente, seja melhor. Enquanto nós dormimos, Ele continua a trabalhar. Então Ele vela por nós, prometeu estar conosco sempre. Ele prometeu nos guardar, conduzir em triunfo e nos receber na glória. Quando nós oramos, nós podemos confiar nas promessas dessa aliança. Quem prometeu é fiel. Então o intercessor sabe que quem promete é fiel. Então eu posso orar aquele que é fiel e não vai fazer diferente daquilo que falou. Um terceiro ponto aqui: o intercessor é alguém que importuna Deus com suas súplicas. Veja no versículo 6: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Só até aí. Veja só, ele diz: eu faço essas orações dia e noite. Eu acho muito interessante que
Eu de vez em quando estou em estrada. Sábado passado mesmo eu não estava aqui no estudo dos casais, mas eu estava pregando lá na cidade do Ingá, no dia do jovem congregacional, revendo os irmãos da época congregacional que nós tivemos. E Ingá é muito perto, o João sabe disso, né? De vez em quando está por lá, Ingá é 44 quilômetros indo, 44 voltando. E agora se for aqui da minha casa dá um pouquinho mais, é mais distante. Então ida e volta dá uns 100 e poucos quilômetros. Aí você diz, é rapidinho, não vai ter sobressalto, não tem susto. Você vai, como quem vai para João Pessoa, é asfalto o tempo todo. É uma beleza. Mas sempre que você sai, pode ter certeza, alguém está orando por você. Minha mãe tem uma expressão que ela usa que é assim: eu vivo aperreando Jesus. Quando eu sei que você vai estar na estrada, eu aperreio ele do início ao fim, até quando você manda uma mensagem dizendo assim: cheguei, deu tudo certo, graças a Deus. Porque essa estrada pode ser 40 minutos, pode ser 10 horas, a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ficar fora. E eu tenho essa necessidade de estar de vez em quando na estrada. E a gente precisa aperrear Jesus mesmo. A gente precisa importunar Deus com as nossas súplicas. Pastor, por que a gente tem que importunar Deus com as súplicas? É porque na primeira vez ele não escutou? É porque só orando muito é que ele atende? Não. É porque quanto mais a gente ora, mais a gente descansa nele. Quanto mais a gente é insistente em oração, perseverante na oração, mais a gente tem a certeza de que ele está trabalhando. Não é pela minha muita oração, mas é pela sua muita fidelidade. Mas Neemias foi um intercessor incansável. Ele orou continuamente. Ele disse: estejam, pois, os teus ouvidos atentos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Sabe quantos dias Neemias orou? 120. Dia e noite, com choro e com jejum. 120 dias, 4 meses, por uma única situação. Os filhos de Israel estavam sofrendo humilhação e vivendo em miséria. Então ele disse: eu vou orar ao Senhor até que esse momento do povo seja modificado, até que seja o tempo dele de agir em nosso favor. Ana insistiu também com Deus e obteve a resposta do Senhor. Como Jó, nós devemos levantar de madrugada e apresentá-los junto ao trono da graça. Eu só posso acordar de madrugada para orar. A não ser que você tenha insônia como eu, você vai acordar inevitavelmente 2h30, 3 da manhã, aí você ora para poder voltar a dormir. É a melhor coisa, porque se você for ligar a televisão, você perde o sono pro restante. Se você for comer, é pior. Se você for ler um livro, não vai ficar nada na sua cabeça. A melhor coisa é você sentar e orar. Você diz: Senhor, o Senhor tirou meu sono, eu não vou dormir agora, mas eu vou falar contigo. E o tempo que o Senhor não me fizer adormecer novamente, que a gente fica aqui conversando, eu quero escutar a tua voz. Aí você pega a Bíblia, ora, e é diferente. Mas você não precisa ter a madrugada como o momento específico de oração, porque a ligação é mais fácil, porque tem muita gente dormindo. Porque a gente está dormindo aqui, mas do outro lado do planeta tem gente que está começando o dia. 8 horas da noite para a gente, lá no Japão é 8 da manhã. O pessoal já está saindo para fazer suas coisas, se não já saiu. Então Deus não precisa que você se adeque a um fuso horário para que Ele lhe escute. E nem você precisa buscar um momento que a tarifa baixa, como antigamente a gente procurava ali de 10 à meia-noite, a tarifa era mais baixa, 50% a gente ligava, fazia interrobante com um parente distante,
porque pagava menos. Não, não precisa disso. A qualquer momento você encontra o Senhor atento. A qualquer momento Ele está aberto a escutar nossa oração. E isso é o que nos dá mais confiança ainda para orar. Quando você acorda e que você ora agradecendo a Deus que abriu os olhos de novo, Ele está lhe ouvindo. Quando você ora pedindo a Deus que lhe conduza no trânsito caótico de Campina Grande até você chegar no seu trabalho, Ele está lhe ouvindo. Quando você volta para casa e almoça e você agradece pelo alimento, Ele está lhe ouvindo. Quando você chega do trabalho à noite e você ora a Deus agradecendo pelo dia que Ele lhe deu de trabalho e agora o descanso que Ele vai lhe dar, Ele está lhe ouvindo. Quando você entrega a sua noite de sono a Ele, Ele está lhe ouvindo e atendendo, segundo a sua soberana vontade. Um quarto ponto é que o intercessor é alguém que reconhece e confessa os seus pecados e os pecados do povo. É o restante do versículo 6. Acompanhe aí por gentileza. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Primeiro ele fala dos pecados dos filhos de Israel, mas o intercessor não esquece dos seus próprios pecados. O intercessor não é alguém sem pecado que ora pelos pecados dos outros. É alguém com pecados que, apesar dos seus pecados, confessa os pecados seus e os dos outros. E é isso que Neemias faz, né? São três verdades aqui que chamam a atenção, que o reverendo Hernandes Dias Lopes vai chamar a atenção da gente. Em primeiro lugar, o intercessor tem consciência das causas da derrota do povo. O pecado foi a causa do cativeiro. Deus entregou o povo nas mãos do rei da Babilônia. O pecado foi a causa da miséria dos que voltaram do cativeiro. Por que eles estavam sendo humilhados e estavam vivendo em miséria? Pecado. Por que a gente morre? Porque o pecado entrou no mundo. Por que a gente fica doente mortalmente? É porque você pecou e aí Deus pesou a mão e você ficou doente porque você pecou? Não, é porque o pecado já entrou no mundo. Então a gente é frágil por conta do pecado. A gente adoece, a gente se aborrece, a gente se entristece, a gente se irrita. Tudo o que acontece em primeira instância foi porque o pecado entrou. Porque não era para a gente morrer. Era? Não. Tanto é que o projeto continua. Aquele que é refeita a ligação, a reconciliação com o Pai através de Cristo, ele tem a vida eterna. Então a eternidade nos pertence. Ela deixou de pertencer no sentido do pecado ter nos afastado de Deus. Mas mesmo assim ela ainda nos pertencia, porque sem Deus, como seria a nossa eternidade? Uma morte eterna. O homem é eterno, seja para o bem, seja para o mal. Mas o ideal é que a gente tenha consciência da causa do pecado, da derrota do povo, que é o pecado, e se afaste desse pecado. Se a gente sabe que ele produz fracasso, derrota, vergonha, então a gente tem que fugir desse pecado. Nada conspira mais contra a oração do que o pecado. Acho que todos nós já passamos por isso. Um momento em que nós pecamos, e feio, e a gente tentou orar, até mesmo para pedir perdão a Deus, e a gente não conseguia. Se você nunca passou por isso, depois me dê a receita de como é pecar feio e conseguir orar a Deus de primeira, que eu já tentei e não sai nada, porque você fica se sentindo culpado. A culpa do pecado é tão forte que você diz assim: e agora? Que palavras eu vou dizer a Deus para me justificar, para pedir perdão a Ele? Se eu prometi não fazer e fiz de novo. Se eu disse a Ele, confessei o pecado, mas não abandonei, não deixei, então Ele não é obrigado a me dar misericórdia, porque eu não abandonei. Mas Ele é tão fiel que mesmo assim nos perdoa. Ele vê a nossa debilidade, Ele vê a nossa dificuldade, mas Ele deixa muito claro para a gente que em pecado você vai ter muita dificuldade na oração.
Então, um homem rendido ao pecado jamais se colocará na brecha em favor dos seus filhos. Isso é fato. Quando a gente fala, esse livro vai falar muito sobre essa relação do pai com o filho, que eu acho muito interessante. Ele faz a relação do intercessor, não só do líder para com o povo, mas do líder dentro de casa, do pai com o filho. Vamos lá, de uma forma bem direta e simples. Um homem que tem duas famílias, ele vai levar a vida dos seus filhos a Deus? Muito difícil, porque ele se preocupa muito em esconder as falhas de uma para outra. Uma hora ele está tentando agradar um, outra hora ele está tentando agradar o outro. Uma hora ele é mais presente a um, outra hora é mais presente para o outro. Ele não está se preocupando em interceder pela vida dos filhos, ele está tentando se escapar dos problemas que podem acontecer na duplicidade de vida que ele tem. Agora, um homem honrado só tem uma família, só tem uma mulher e filhos, que sabe da sua responsabilidade como sacerdote do lar. Ele vai estar na brecha em favor dos seus filhos, sim ou não? Vai. E pelos filhos de seus filhos, e até o dia que Deus o levar. Ele sabe da responsabilidade de orar pelos seus filhos. Em segundo lugar, ainda nesse versículo 6, o intercessor se identifica com os pecados do povo. Ele diz: eu faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Nós temos. Só são os filhos de Israel que estão pecando, não. Eu também. Ele diz: eu e os filhos de Israel temos cometido pecado contra ti. E depois ele continua: pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, eles pecaram e eu estou intercedendo pelo pecado deles, mas eu me identifico com o pecado deles. Por quê? Porque eu também tenho pecado. Eu não olho para eles como superior, eu olho para eles no mesmo plano, e do mesmo jeito que eu oro por eles, eu espero que eles orem por mim. Essa é a sublimidade da intercessão, porque você ora por alguém e alguém ora por você. Você olha a necessidade do seu irmão e ora, mas o seu irmão também precisa ter a visão da sua necessidade e orar pela sua vida. Orando uns pelos outros, nós vamos passando pelos obstáculos que a vida nos traz. Então Neemias não fica culpando o povo, ele se identifica com esse povo. O intercessor não é um acusador, não é alguém que chega para você e vai dizer assim: meu irmão, eu vou orar por você porque você está cheio de pecado, viu? Não, ele vai dizer: meu irmão, eu não sei o que está acontecendo com sua vida, nem me interessa, mas eu vou orar. Porque tem vezes que de fato me interessa, nem o bem nem o mal. Por exemplo, lembra que na terça-feira do culto de oração ninguém ficou sabendo da bênção da irmã Fabiana? Todo mundo ficou atrás, né? A bênção misteriosa, né? Ela deu culto de ação de graças, mesmo que você não saiba, mas foi dado culto de ação de graças, você vai se alegrar com ela, porque uma bênção chegou na vida dela. Aí você diz: minha irmã, não sei nem qual é a bênção, mas eu já estou orando e agradecendo a Deus pela bênção que chegou. Do mesmo jeito, muitos de nós chegamos aqui cheios de problemas. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém faz ideia de como você passou o dia da terça-feira, o dia de sábado, como você vai passar o dia de amanhã. Mas você vem aqui pedindo a Deus uma palavra, e às vezes você não consegue nem escutar a palavra, mas alguém chega para você e diz assim: meu irmão, eu vou orar por tua vida durante essa semana. Pronto, você voltou para casa bem melhor, porque a melhor coisa que alguém pode fazer por você é orar. O melhor presente que você pode receber é uma oração. Neemias nunca apontou o dedo para os outros, ele levantou as mãos aos céus em oração. Os pais precisam se identificar com seus filhos. A dor dos filhos é a sua dor, e isso é uma verdade. Eu tenho que confessar algo nesse estudo aqui, vocês talvez fiquem escandalizados, mas eu conto com a maturidade de vocês. Eu era uma criança inquieta, e um dia eu estava numa espiral de bagunça tão grande que eu
fiquei muito próximo de ser expulso da escola que minha mãe trabalhava. E meu pai é que estava indo me buscar. E assim, ele chegou num dia que eu chutei uma lata de refrigerante que estava no alto da escada. E essa lata de refrigerante foi cair nos pés dele e da diretora. Ele estava conversando com a diretora sobre a minha situação, de assinar um termo de compromisso e dizer assim: olha, vocês têm que se comprometer que ele vai melhorar até o final do ano, porque senão vai sair. Isso era outubro já. E quando eu chuto aquela lata sem ver de quê e cai nos pés deles, ele diz: quando chegar em casa a gente conversa. Eu nunca entrei naquele Chevette marrom com tanto medo na vida. Isso era o ano de 1996, 30 anos atrás, mas parece que foi ontem. E quando eu chego em casa, ele diz: eu vou disciplinar. E o cinturão está na mão. E o cinturão cantou no tom certinho. E eu me lembro que depois de passar daquele momento de disciplina, a gente se abraçou e ele chorava comigo, dizendo assim: eu lhe disciplinei, mas doeu muito mais em mim do que em você. Agora, sabe por que eu fiz isso? Para que você possa se consertar. Porque eu amo você. Eu fiz isso porque eu tinha que fazer. Não tinha outro jeito mais. Então foi necessário. Mas não quer dizer que eu não me identifique com a sua dor. E a gente sabe que o Deus Filho se fez carne e habitou entre nós, e Ele sentiu as dores que nós sentimos. Então Ele se compadece conosco. Ele se identifica com as nossas dores. Uma pessoa que é intercessora, ela precisa se identificar com a dor do outro, senão ela não vai sentir a necessidade de interceder. Mesmo que você nunca tenha passado por aquilo, mas pelo menos se identifique. Se eu passasse por isso, como seria a minha reação? As lágrimas dos filhos são suas lágrimas, os dramas dos filhos são seus dramas. Se identifique. Ah, meu filho tem dificuldade de aprendizagem, o que é que eu posso fazer por ele? Vou tirar um tempo para ajudá-lo na leitura, na escrita. Eu vou ler para ele. Você tem dificuldade de leitura, mas eu leio, e ele vai escutar e vai tentar compreender. Eu vou me doar para que ele possa se desenvolver. Minha responsabilidade. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo não, eu trabalho demais, vivo no meio do mundo. Para um pouco em casa. Observe o que está sendo necessário dentro de casa. É preciso. A gente realmente vive muito no meio do mundo, mas a gente não quer que os filhos estejam no meio do mundo. A gente não deseja isso para eles. A gente deseja que eles estejam muito bem, seguros dentro de casa. Então a gente precisa parar um pouquinho e dar tempo de qualidade para eles, sentir quais são seus dramas, suas dificuldades, e interceder por eles, orar com eles. Um terceiro lugar nesse ponto é que o intercessor faz confissões específicas, é o versículo 7. Ele diz aqui: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Sabe o tipo de oração que às vezes a gente faz? Senhor, se eu fiz alguma coisa que o Senhor se desagradou, o Senhor perdoe. Parece aquela frase que a gente diz quando está saindo da casa de uma pessoa, né? Olha, desculpa qualquer coisa, viu? Esse não é o tipo de oração que a gente pode fazer para Deus. Aí tem que ser específico, porque Ele sabe qual foi o nosso pecado. Então não é dizer: Senhor, se eu fiz alguma coisa errada. Não, eu fiz alguma coisa errada. E o que Neemias tinha feito de errado? E ele confessou aqui: Senhor, eu estou agindo de forma totalmente corrupta contra ti. Eu não estou guardando os teus mandamentos. Eu não estou guardando os teus estatutos, nem os teus juízos que o Senhor ordenou a Moisés teu servo. Ou seja, eu estou totalmente fora daquilo que o Senhor estabeleceu. Então, as confissões não podem ser genéricas e pouco específicas, sem convicção do pecado e sem quebrantamento. Quando eu digo: Senhor, se eu fiz alguma coisa errada, eu ainda tenho um pouquinho de justiça própria,
o meu discurso, de dizer assim: eu acho que eu não fiz tanta coisa hoje não, eu acho que eu pequei pouco, né? Eu estou com uns créditozinhos com Jesus. Estou não, eu estou em pecado, e eu preciso confessar esse pecado. Para que a oração tenha efeito, precisa ser acompanhada de confissão. Quem confessa os pecados e deixa, alcança misericórdia. Isso é Provérbios 28:13. Nós não podemos agir com irresponsabilidade espiritual em relação aos filhos, fazer vista grossa aos seus pecados. Não, isso é coisa da idade mesmo, né? Ele está na fase, é por isso que ele está assim, depois melhora. Não corrija não, você vê, depois melhora não, só piora. Por quê? Porque não foi dada a devida atenção àquele pecado que deveria ser corrigido. Você acha que Deus deixa você pecar à vontade? Não, Ele está o tempo todo nos incomodando através do seu Espírito Santo, dentro da gente, dizendo assim: está errado, cuidado nesse caminho, cuidado nessa companhia, cuidado nesse lugar. E a gente fica naquele dilema entre a carne e o Espírito da gente. A carne quer, mas o Espírito diz: não pode, não deve, não vá. O sacerdote Eli amava mais aos filhos que a Deus. Qual foi o resultado? Os filhos dele não tinham condição moral de assumir o sacerdócio que tinha pertencido ao pai. Começa-se a discussão: quem vai assumir depois que ele morrer? Porque os filhos dele não tem condição, não foi só ele. O caso dele é muito chamativo. Então ele deixou de corrigir. Como deixou de corrigir? Os meninos não seguiram o caminho que deveriam. A gente não pode contemporizar o erro do filho e dizer assim: não, mas ele fez isso porque ele bateu no menino, ele tirou sangue do menino na escola, porque o menino estava xingando ele, estava fazendo bullying. Hoje chega demais isso, né? O menino estava fazendo bullying com o meu menino, eu disse a ele que era para bater, e se chegasse apanhado, ia apanhar de novo. Isso era na época da gente, né? Hoje não dá. Hoje não dá, porque tudo é um processo. E advogado é caro. Então a gente evita várias coisas, pede sabedoria a Deus, não faz vista grossa, confronta esse pecado ao mesmo tempo que a gente clama a Deus em favor deles. E a gente orienta de uma maneira que um filho de Deus vai se comportar. A gente pede: Senhor, tenha misericórdia dos colegas de sala do meu filho, que eles possam pelo menos ter educação, se não tiverem o temor do Senhor. Mas se tiverem o temor do Senhor, que eles façam apenas o que é bom e não o que é ruim, que eles nem se prejudiquem nem prejudiquem meu filho lá dentro. Essa é a oração que a gente tem que fazer todos os dias. Um quinto ponto, meus irmãos, é que o intercessor é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. O versículo 8 diz o seguinte: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Veja só, o intercessor sabe que Deus tem zelo por cumprir sua palavra. O que Deus tinha dito? Se vocês agirem com infidelidade, eu vou espalhar vocês. E o que é que acontece com os judeus? São dispersos. A gente lembra lá no Novo Testamento: estou escrevendo para os irmãos da dispersão. A gente está em nem mesmo, mas se a gente for lá para as cartas paulinas, lá para Pedro, a gente vai estar percebendo ainda esse povo disperso. Porque Deus tem zelo em cumprir a sua palavra. Ele disse, e Neemias falou. O Senhor se lembra, né? Eu sei que o Senhor se lembra daquilo que falou. Por isso que agora eu estou rogando pela tua misericórdia, já que o povo foi infiel. A memória de Deus é infalível. No dia 31 de dezembro de 2025, talvez você tenha dito: Senhor, em 2026 eu prometo que eu vou fazer tal coisa. Você se esqueceu até o dia 10 de janeiro, mas o Senhor lembra até hoje. O Senhor lembra. Implacável na sua lembrança. Por quê? Porque Ele é onisciente. Mas Ele também ama ser lembrado das suas promessas. Quem ora com base na palavra de Deus, ora segundo a vontade de Deus.
O intercessor também compreende que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Ou seja, só iria acontecer alguma coisa se houvesse desobediência. Se vocês forem fiéis, o que eu vou fazer? Nada. Mas se for infiel, eu vou espalhar vocês entre os povos. Então Deus prometeu bênçãos, mas alertou acerca da maldição causada pela desobediência. Você quer ver isso claramente? Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 14. Se você escutar a minha voz e atender os mandamentos que hoje eu lhe ordeno, você vai ter todas essas bênçãos. Mas se você desobedecer, aí tem o restante do capítulo para você entender o que vai ser a maldição que vem pela desobediência. Então a dispersão e o cativeiro foram juízos de Deus contra o seu povo, por conta do pecado. O pecado sempre atrai juízo. Nenhum pecado vai ficar sem o seu devido pagamento. E os nossos filhos precisam ser alertados sobre isso. Do mesmo jeito que quando você peca, quando você erra, eu dou uma palmada, eu lhe boto em castigo, eu tiro seu videogame, eu tiro seu celular, eu deixo de lhe dar a mesada da semana. Deus também nos pune. Deus também nos chama a atenção, puxa a nossa orelha. Em terceiro lugar, o intercessor compreende que o arrependimento sempre redunda em restauração. Versículo 9. Mas, se vocês forem infiéis, vão ser espalhados. Mas, se vocês se converterem a mim, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. É isso. Então veja, a infidelidade espalha o povo, mas a fidelidade faz com que dos mais distantes cantos da terra eles sejam novamente reunidos. É o Deus de toda graça, aquele que restaura o caído e não rejeita o coração quebrantado. Neemias sabe que se o povo se arrepender, vai vir um tempo de restauração e refrigério. Essa é a confiança do intercessor, é o caráter misericordioso de Deus que ele conhece muito bem. Ultimamente os irmãos têm me visto pregar muito em textos que assim são pesados, que Deus anuncia juízo, mas invariavelmente no final deles o que é que Deus anuncia também? A misericórdia, a graça, o perdão, a oportunidade de uma restauração e de um refrigério para o povo que pecou. Isso aconteceu em Amós, está começando a acontecer em Joel, e isso vai acontecer na nossa vida. Se nós nos convertermos nos nossos momentos de pecado e de desobediência, Ele vai anunciar a sua graça para a gente. Então, mesmo quando pecamos, não deixamos de ser o povo remido por Deus, nem deixamos de ser servo de Deus. Daí a gente fala tanto de certeza de salvação. A gente peca, mas perde a salvação? Não, porque a salvação não está em mim, no meu poder, na minha capacidade, mas na soberania dele, no amor dele expresso na entrega de Cristo em nosso lugar, para cumprir a lei e perdoar os pecados. O povo da aliança é disciplinado, mas não rejeitado para sempre. Nossos pais nos disciplinaram, mas nos rejeitaram. Se disciplinou é porque ama, e estava ali junto dizendo: olha, faça assim, siga por onde eu estou dizendo, porque vai ser melhor. Estava sempre de lado. Então nós devemos nos agarrar a essa verdade bendita e encontrar o alento para prosseguir a empreitada de intercessão pelos nossos filhos. E fechando aqui, meus irmãos, o ponto 6, que é o intercessor, é alguém que associa devoção e ação. O versículo 10 nos traz isso aqui. Olha só: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Isso mostra para a gente o seguinte: olha, nós continuamos sendo servos de Deus, nós continuamos sendo filhos de Deus. Então devemos confiar nele, devemos olhar para ele de fato como nosso Pai. Na sua palavra, confiados na sua palavra, devemos orar
e mediante a sua orientação nessa oração, agir também. Então o intercessor não é alguém que só ora e diz assim: botei nas mãos de Deus e tchau. Não, eu estou botando nas mãos de Deus e pedindo que Ele me oriente a agir. Não é alguém que fica parado. Neemias orou, jejuou, lamentou e chorou por 120 dias. Ele colocou a causa diante de Deus. Ele mostrou a Deus a necessidade do povo, mas ele também colocou a mesma causa diante do rei. Ele foi apresentar o rei. Lembre-se, Neemias era o que do rei? Copeiro. Nesse tempo, é o final do capítulo 1 de Neemias. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele poderia ser um intercessor maravilhoso, mas dizer assim: minha posição diante do rei é muito pequena. Eu sou só copeiro do rei. Eu não sou a segunda pessoa do rei. Como é que eu vou chegar diante do rei para apresentar isso? Porque ele confiava que o mesmo Deus que o ouvia confessar os pecados do povo e os seus, iria o orientar a como falar com o rei e expor a necessidade desse povo. Então veja, a oração não é um substituto para o trabalho. Eu vou orar porque eu não sei como agir. Não, eu vou orar para Deus me dizer como eu devo agir. Ela é o maior trabalho. Neemias ora e toma medidas práticas. Vai para o rei, informa sobre a condição do povo, faz pedidos, solicita cartas, verifica o problema, mobiliza o povo e triunfa sobre dificuldades e oposição. Ou seja, no final de tudo, deu certo. Os pais precisam também orar e agir, falar com Deus acerca dos seus filhos. Meus irmãos, eu nesses últimos 7 anos e meio, 8 anos, no meu trabalho de educação, eu tenho recebido muitos pais que olham para a gente e dizem assim: eu não sei mais o que fazer com meu filho. Filhos de 10, 12, 14, 15 anos. Quando o pai vem e diz assim: eu não sei o que fazer mais com meu filho, eu fico me perguntando: e o que você fez até agora? Que chegou no momento que agora você diz que não tem mais saída, que não sabe mais o que faz. Veja, eu sei que hoje a juventude é muito difícil, eu convivo com ela todo dia. Quer saber o que é juventude? Você entra dentro de uma escola e você convive com as diferentes cabecinhas que aparecem ali, as diferentes criações, os diferentes históricos de vida, as diferentes formas de lidar com o mundo. Realmente você entende que cada cabeça é uma sentença. Mas o que eu fiz quando meu filho tinha 2, 3, 4, 5 anos, para que ele chegasse aos 14 e eu dissesse: eu não sei mais o que faço? Porque não vem me dizer que com 2 anos um menino é tão rebelde que eu não sei o que faço com aquele menino. Na idade que eu podia disciplinar, orar, orientar, sentar no meu colo e dizer: me escute, olhar para ele firmemente e dizer assim: eu sou seu pai e quero o melhor para você, então escute minha orientação e siga, porque se você não obedecer, você vai se prejudicar. Agora, se você obedecer, só coisa boa você vai ter na vida. O que é que foi feito durante esse tempo, quando podia haver a construção dessa relação? Muita gente fala assim: eu acho tão bonito quando eu vejo o pai é amigo do filho, é uma relação de irmãos, uma coisa bonita, o pai cuida do filho, o filho cuida do pai. É assim que tem que ser, meus irmãos. Mas a relação tem que ser construída de cedo. O filho tem que perceber que você ora por ele, que você cuida dele, que você quer o melhor para ele, e o melhor para ele é o caminho de Deus. Então você precisa ensinar o caminho de Deus, porque senão o mundo vai ensinar outro caminho. E como ele ensina. Os pais precisam orar e agir, falar de Deus com os filhos. Ah, pai, eu não quero escutar isso. Não, você vai escutar. Pode ser que lá na frente você nem siga, aí é problema seu, mas a minha responsabilidade de falar de Deus para você, eu vou fazer. Se lá na frente você se desviar, eu vou continuar orando pela sua vida, porque eu não vou largar sua mão. Sou seu pai, mas você tem que escutar hoje, porque lá na frente eu não quero me ver na situação de dizer: eu não sei o que eu faço com esse menino.
A oração abre os olhos a coisas antes não vistas. Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Quanto mais problema eu tenho para resolver naquele dia, mais tempo eu tenho que gastar em oração, para não fazer as coisas erradas e não tomar decisões precipitadas. Que Deus levante, meus irmãos, um exército de homens santos que ergam aos céus mãos santas em fervente oração em favor da família. A gente tem aqui toda última terça-feira o Família e Oração. A gente tem que esperar o pastor vir, seja de fora ou de dentro, para orar pela família da gente, naquela última terça-feira. Você tem que esperar que sua família escute um único sermão por mês, dedicado à família, para que a sua família possa de fato ser alimentada sobre a palavra de Deus. Você, todos os dias que pisar nesse local aqui, você deve orar pela sua família. Todos os dias. Todo culto é culto de família. É culto para orar pela família. É culto para falar de Deus para a família. É culto para orientar a família. Porque a palavra de Deus nos orienta a viver a nossa vida individual, mas também a nossa vida na coletividade. A família, a comunidade de fé, no trabalho. É sobre tudo isso. Então a gente não precisa que venha uma pessoa específica para falar sobre família para a gente. Em último caso, é óbvio que aquelas palavras são sempre muito boas e voltadas para um tema que é muito necessário e que é pouco tocado, da maneira que é tocado aqui. Agora, o que eu quero dizer é que você precisa ser esse homem que Deus levanta, erguendo as suas mãos santas em favor da sua família. Ou seja, a família de cada um aqui é responsabilidade sua, primeiramente. Nós pastores oramos pelas famílias da igreja, é nossa responsabilidade também. Mas a primeira pessoa que deve orar pela sua família é você mesmo. É muito importante que isso aconteça. Que Deus ouça dos céus o nosso clamor, como ouviu o clamor de Neemias. Que nós sejamos desafiados a nos colocar na brecha em favor dos nossos filhos, para que essa geração que hoje muitas vezes nos desaponta, mas apenas desponte, surja conhecendo a Deus e vivendo para a glória de Deus. Amém?